Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. O primeiro é bem rápido e muito simples de abordar, que diz respeito à taxa de desemprego, ou segundo o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil, no trimestre compreendido entre julho, agosto, setembro agora de 2023. Caiu e a gente vai analisar rapidamente, mas bem direitinho, o que está acontecendo. O segundo ponto já é um pouquinho mais complexo. Nós estamos vendo desde o início da semana um debate interno do próprio governo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendendo junto aos principais agentes econômicos do Brasil da eliminação do déficit primário em 2024 nas contas do governo federal. Já o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, está pensando um pouquinho diferente, afirmando que eventualmente seria interessante para o Brasil trabalhar com gastos maior que a arrecadação. E isso aí está gerando uma série de desconfortos dentro do próprio governo e algumas incertezas, é claro, no âmbito dos especuladores do mercado. E já vou dizer de antemão, a postura do ministro Fernando Haddad, pelo menos até esse momento, é corretíssima. E eu vou explicar direitinho no vídeo de hoje o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, como nós tínhamos antecipado ontem no quadro que vem por aí, era muito esperado mesmo, era praticamente tranquilo que a taxa de desocupação aqui no Brasil, no período compreendido entre julho, agosto e setembro, caísse um pouquinho em relação aos 3 meses imediatamente anteriores. Dito e feito, foi para 7,7%. Por que é uma questão tão óbvia assim? Gente, sempre em setembro começa um ciclo econômico aqui no Brasil, onde as fábricas começam a contratar funcionários para fazer frente aos pedidos em carteira para as festas de final de ano. Esse fenômeno, ainda mais com a popularização do Black Friday nos últimos anos, acaba provocando um movimento que nós chamamos de sazonal, ou seja, em determinado período do ano, que é setembro, outubro e novembro, de aceleração das contratações. Evidentemente, se a empregabilidade cresce de uma maneira intensa, a taxa de desocupação ou desemprego cai, e foi isso que aconteceu. Mas uma coisa eu chamo a atenção: a metodologia do IBGE para fazer esse tipo de cálculo via PNAD tem que ser atualizado. Eles ainda estão usando como população estimada do Brasil 215.767.000 habitantes. Nós recebemos alguns meses atrás os dados do censo 2022, onde está mais do que estabelecido ou está definido que a população brasileira no final do ano passado era em torno de 203 milhões de habitantes. E isso afeta um pouquinho os resultados, mas muito pouco. O interessante é reparar que praticamente todos os segmentos de empregabilidade, seja carteira assinada, seja informal, seja conta própria, seja empregador, aumentaram de maneira relevante no trimestre que nós estamos tratando, repetindo, julho, agosto, setembro, perspectivas para os próximos meses. Como acontece normalmente nesse período do ano, os próximos 2 meses vão dar continuidade a essa queda da taxa de desocupação aqui no Brasil, com o revés acontecendo sempre, é sazonal isso, em dezembro, momento esse que, especialmente depois da véspera de Natal, ocorrem demissões em massa para recomeçar todo o ciclo em janeiro. O grande desafio brasileiro qual é? É que a partir de janeiro se retome as contratações gradativamente, é claro, mas de forma consistente. E os indicadores que nós estamos vendo de vendas, produção, não estão compatíveis com essa perspectiva de retomada, muito antes pelo contrário. Terceiro trimestre foi bastante difícil, até é esperado um PIB negativo, e o quarto trimestre, que nós já estamos agora praticamente entrando em novembro, que é amanhã, também não está nada fácil quando comparado com o mesmo período de 2022. Então vamos ficar de olho nesses indicadores, que eles vão importar muito, mas muito mesmo, para a definição de qual vai ser a dinâmica econômica brasileira a partir de 2024. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que é mais importante ainda no contexto atual do que a taxa de emprego e desemprego aqui no Brasil. Então vamos retomar o papo da nossa introdução do Fora de Curva de hoje. Está tendo alguma atenção ao nível do governo federal, especialmente em função da falta de coerência que nós estamos reparando das falas do ministro Fernando Haddad e do presidente Luiz Inácio da Silva.
O primeiro está afirmando, ou pelo menos estava até algumas horas atrás, que a meta de déficit público zero em 2024 seria mantido, enquanto o nosso presidente da República já está querendo flexibilizar esse objetivo acertado politicamente para a formulação do orçamento de 2023, no sentido de talvez trabalhar com déficit, ser um pouco mais leve nisso aí, porque existem interesses, segundo o presidente, em aumentar gastos em algumas áreas ou não restringir despesas logo no início do ano por conta de metas fiscais. Então é importante nesse momento relembrar um pouco de história. Entre a segunda metade dos anos 70 até 1994, o Brasil viveu quase que incessantemente por períodos de hiperinflação. O que acontecia? Qual era a dinâmica que a gente se acostumou nesse ponto, especialmente nos anos 80? A inflação ficava algo insustentável, eles cortavam 3 zeros da moeda, até eventualmente mudavam o nome da própria moeda, começou com Cruzeiro, depois teve Cruzeiro Novo, passou a ser Cruzado, Cruzado Novo, voltou a ser Cruzeiro, enfim, de tempos em tempos e cada vez esse tempo mais curto, a hiperinflação deteriorava completamente o valor do meio de troca principal do Brasil, fazia esse corte de 3 zeros e a partir de 86, junto com isso, promovia um tal de congelamento de preços e salários. E todas as experiências foram muito mal sucedidas. Os economistas aqui, a maior parte deles não sabia por quê. O que acontecia? A inflação caía quando tinha congelamento, mas logo esse congelamento não conseguia ser mantido porque gerava problema de abastecimento, voltava a inflação, essa inflação estava galopante, chegando ao ponto de hiperinflação e bagunçando toda a vida nacional, todo o sistema financeiro nacional de novo. Aí no governo de Itamar Franco houve uma mudança. Começaram a bolar uma coisa chamada Plano Real, reconhecendo alguns princípios. E um dos principais elementos que eles reconheceram, que os economistas que lideraram essa transformação da moeda brasileira em algo estável naquele momento, foi que a inflação brasileira não era realmente causada por uma questão inercial, por uma questão cultural. A raiz dela estava no fato de que o governo, quando faltava grana no caixa, emitia mais dinheiro, ia lá na Casa da Moeda, botava a maquininha para funcionar, essa moeda entrava em circulação e é aquela coisa que eu já expliquei várias vezes. Com mais dinheiro disponível, é como uma safra. Acontece a safra de melancia, acontece a safra da sua fruta favorita. No momento em que isso está acontecendo, esta iguaria fica barata, mas na entre-safra o preço duplica, triplica, porque ela se torna alguma coisa rara. Com dinheiro, gente, é exatamente a mesma coisa. Quando o governo ia na Casa da Moeda emitir papel moeda, essa grana entrava no mercado, entrava em circulação no Brasil, era tão abundante que ninguém mais respeitava, começava a valer cada vez menos em relação aos produtos. E isso gerava inflação. Aí, o plano real deu certo por alguns fatores, mas o principal deles foi exatamente responsabilidade fiscal. A partir daquele momento ficou muito, mas muito difícil um governo ter o direito ou querer promover ou provocar déficit público. Porque esse déficit primário, que tanto falam, que é a receita arrecadada menos a despesa gasta, sem considerar juros da dívida, se fica no negativo, pode vir a significar, ou normalmente significa, fora raras exceções que a gente vai tratar, que existe problemas de eficácia de gestão do caixa do governo federal. Isso é uma coisa que todas as pessoas que trabalham com economia, com comércio, com indústria, com serviços já sabem, que se houver esse desequilíbrio, inflação vem aí. E essa lição foi realmente aprendida, como mostra essa ilustração que eu estou expondo para vocês agora. Olha só, o gráfico médio do resultado primário do governo federal entre os governos de Fernando Henrique Cardoso até agora a terceira gestão de Luiz Inácio Silva. Lembrando que a inflação foi debelada no período Itamar Franco, nós podemos observar claramente que entre o primeiro governo do FHC e o primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff, sempre houve superávit primário. Os governos, realmente, pela experiência passada,
tinham medo, mas medo mesmo de provocar o déficit, e isso fazer com que retornasse a hiperinflação aqui no Brasil. E aí aconteceu o que, gente? No final da primeira gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, e evidentemente na segunda, que ela dividiu o mandato por causa do impeachment com o ex-presidente Temer, houve uma quebra dessa regra. Fizeram um grande déficit público, o governo gastava muito mais do que arrecadava, como mostra a linha vermelha na ilustração. O que aconteceu por conta desse fator? Começou a bagunçar a economia brasileira de novo, inclusive com uma disparada inflacionária. Para recuperar isso demora vários anos, porque um país simplesmente não tem condições institucionais de cortar despesa de uma hora para outra, ainda mais porque a maior parte desses dispêndios não eram de investimentos que poderiam ser simplesmente encerrados ou eliminados, mas sim custeio, e custeio envolve pagamento de funcionários. Funcionários que, na sua grande maioria, são estáveis, não podem ser demitidos e não podem ter seu salário reduzido, de acordo com a legislação brasileira. Então, para recuperar esse déficit do governo Dilma, que fez com que a inflação, como eu falei, não só falei ou não, ultrapassasse a casa dos 10%, chegasse nos 2 dígitos, houve um período de contingenciamento gradativo de despesas, que começou no período Temer e deveria ser finalizado sob o governo Bolsonaro. Mas, no meio do caminho dessa recuperação, aconteceu em 2020 a pandemia, quando, por acerto entre Poder Executivo e Congresso Nacional, e não tinha muito o que fazer, se lançou mão de vários subsídios, de vários apoios assistenciais, que fez com que o déficit público de 2020 disparasse para patamares acima de 700 bilhões de reais. Mas encerrada essa parte mais aguda da crise sanitária, prontamente o governo ou o Ministério da Fazenda, então chefiado, para mim ele é brilhante, o ex-ministro Paulo Guedes, tratou de controlar os dispêndios, fazendo com que em 2021 já o déficit público fosse muito pequeno, na casa dos 35 bilhões, e em 2022 o Brasil voltasse, depois desse ciclo lamentável na história econômica e social brasileira, a ter superávit. Então, governo Luiz Inácio da Silva recebe o Brasil com as contas, pelo menos o equilíbrio fiscal em dia, e faz pressão no Congresso que, para iniciar sua gestão de acordo com o seu programa de governo, precisaria, em 2023, gastar mais do que arrecada. Aí foi feito um acordo com o Congresso Nacional, que nós conhecemos como nova metodologia do arcabouço fiscal, que simplesmente eliminou a antiga lei de responsabilidade fiscal, com o compromisso de, sim, em 2023 gerar um déficit que poderia chegar perto de 200 bilhões de reais. Mas em 2024, pela perspectiva especialmente de alta de arrecadação, o déficit seria zero. E agora nós chegamos aos dias atuais, ou a essa semana, nesse final de outubro, praticamente início de novembro. Luiz Inácio da Silva, nosso presidente da República, comentou com a imprensa de que não necessariamente o ano que vem, 2024, o Brasil estaria contemplado com o equilíbrio primário das contas, ou seja, receita menos despesa, zero ou um valor com superávit, que seria o superávit primário. Não, ele afirmou que para ele não faria muito sentido, se eu me lembro bem das palavras do nosso presidente, que logo do início do ano, se começasse com contingenciamentos, então seria algo palatável trabalhar com um cenário de déficit, mas sob controle. Olha, em tese ele não está falando nenhum absurdo. Só que, dentro do histórico brasileiro e dentro do compromisso político acordado com o Congresso Nacional e com a sociedade brasileira, portanto, isso estaria fora de cogitação. Olha o que está acontecendo, gente. O grande furo do tal do arcabouço fiscal, ou calabouço fiscal, como muitos chamam, é que existia uma expectativa muito ousada de arrecadação, de crescimento da arrecadação federal, e aconteceu exatamente o contrário. A receita de impostos caiu por problemas na atividade econômica, a consistência da atividade econômica brasileira. Então, com essa dificuldade de arrecadar mais e mantendo uma alta ou mantendo gastos mais elevados que essa previsão, essa nova previsão orçamentária, vai dar problema em 2024
com déficit, que não vai ser de 0,5% do PIB, nada disso. Tende a ser muito maior, abrindo exceções, evidentemente, logo no início do ano. E aí deu a rusga entre presidente da República e ministro da Fazenda. Fernando Haddad tem muitas coisas que eu discordo dele, mas ele sempre se mostrou uma pessoa coerente com seus pensamentos, reto. E ele conhece, para ser ministro da Fazenda, ele conhece a história econômica brasileira, sabe o que aconteceu no período da hiperinflação e, especialmente, deve ter conhecimento profundo sobre o desastre que foi o governo de Dilma Rousseff. E isso acontecendo gera uma grande instabilidade, não só econômica, mas também social e política aqui no nosso Brasil, em nome de algumas benesses temporárias, em nome de um dispêndio de alguns meses que pode comprometer e certamente compromete, se acontecer, o futuro, a consistência do futuro econômico e social do nosso país. É essa a pendenga. Espero, em primeiro lugar, que o presidente da República ouça, nesse caso, o seu ministro da Fazenda, assim como o Congresso Nacional, que grande parte dele, nós temos que reconhecer, está envolvido em acertos de cabides de emprego em troca de votos para dar maioria para o governo, que realmente não abra mão do equilíbrio fiscal. Porque, caso isso aconteça, lá na frente, lá em 2024, vai se perder completamente o controle sobre as contas públicas. Lembrando, tendência de recessão econômica, como já está mostrando os indicadores da produção. Junto com isso, déficit público gerando inflação, nós chegaríamos no pior dos mundos, hiperinflação, estagnação, como acontece atualmente em coleguinhas nossos aqui da América Latina, como Argentina e Venezuela. Queremos isso? É claro que não queremos. Nem o próprio presidente quer, mas ele tem que ser convencido de que essa linha de conduta com as contas públicas pretendida é extremamente equivocada e vai colocar o governo atual no mesmo patamar de más lembranças do que aconteceu com a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Gente, vamos ficar de olho nisso. Talvez a explicação tenha sido um pouco complicada, mas é essencial. Déficit primário, a não ser que seja uma coisa muito bem combinada, em situações de emergência, claro, como foi a pandemia, e depois prontamente controlado, é uma questão essencial. É uma questão essencial no sentido que não pode ocorrer. Como eu falei, só em grandes excepcionalidades, e isso não está ocorrendo agora no Brasil. Com um governo que continuamente gasta mais do que arrecada, chegamos à inflação que fica fora de controle. O recado é esse, vamos ficar em alerta, com os olhos muito abertos para o que vem por aí. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento. E as pessoas que me assistem pela primeira vez, eu faço convite para inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.